gente continua falando de amizade, né? Vai ser comemorado o Dia do Amigo, a gente já falou com duas amigas inseparáveis, né? A gente está aqui com a psicóloga Aline Bargen, que participa aqui com a gente, continua, só que agora a gente vai falar da amizade entre homens. Será que é diferente a amizade de homem para mulher? Aqui comigo eu tenho o Fabiano Garbelotto e o Alexandre Pinheiro, que são amigos há 25 anos. É isso mesmo? Isso mesmo, aproximadamente. A gente não fala mais para não revelar muito a idade, né? Ah, tá. Conta pra gente como é que vocês se conheceram, como é que vocês formaram essa amizade. A nossa história vem desde o primeiro ano, né? Do primeiro grau, a gente estudamos o primeiro ano juntos, segundo grau juntos, nos separamos só no período da faculdade, né? Digamos assim. Eu segui uma linha, ele seguiu outra, mas a amizade continuou. Alexandre, qual a receita para vocês continuarem sendo amigos? É diferente? Você acha que se fosse mulher já teria desandado? Não, acho que, na verdade, o que uniu a nossa amizade mais foi o esporte, né? Porque o Fabiano é profissional de educação física e eu também adoro praticar esportes. Então a gente teve uma convivência mais por causa da bola mesmo, futebol, vôlei, basquete, o que vinha de atividade física a gente fazia. Então, isso também, toda amizade, a gente tem alguns probleminhas, mas isso aí tudo resolvido e assim, ó, paciência, o afeto e muitas risadas, né? Que a gente sempre foi muito amigo por causa disso, assim, de muita brincadeira. E isso é que levou a amizade a durar tanto tempo, porque a gente tá sempre brincando. Aline, você acha que os homens são mais cúmplices nessa questão da amizade ou não? Que não tem diferença? Homem, mulher? Às vezes existem ligações mais fortes entre os homens do que entre as próprias mulheres. Então a questão é muito cultural e está relacionada à diferença de expectativa que se tem em relação à troca. Por exemplo, se eu espero demais, eu tenho grandes expectativas em relação ao outro, a tendência é que eu esteja mais próxima do outro e que constitua uma relação com maior intimidade. É interessante o que ele falou sobre o futebol ali, sobre a questão do esporte, porque geralmente os homens têm essas características, né, de serem mais práticos, mais objetivos, mais racionais, e as amizades acabam se fazendo em função desses interesses em comum, que é o que eu falei há pouco sobre os processos de identificação, que foi o que aconteceu com eles. A vida caminhou, os anos se passaram, mas eles continuaram com identificações, coisas em comum. Esse vínculo foi forte o suficiente, um acabou vendo no outro que a vida passou, mas que isso foi forte para se manter ao longo do tempo. O homem é mais objetivo, tem menos nhenhenhen, eu diria assim? Sim, em função de terem essa característica de serem mais racionais, né? E as mulheres acabam pela questão de, talvez, não todas, a gente não pode generalizar, né? Mas assim, os estudos evidenciam que as mulheres têm essa facilidade, acabam buscando mais e são mais suscetíveis a falar de sentimento, a expressar o que sentem. Aí os homens são mais práticos, mais objetivos, e aí os assuntos acabam girando em torno desses interesses em comum, que é profissão, carro, esporte, enfim, né? Vamos falar com os meninos da banda também. Bom, vocês viajam juntos, fazem show, como é que é essa amizade aí? Bom, 3 homens, é pra ser tudo tranquilo ou não é? Na verdade, nós somos 3, né? Tem mais integrantes também? Chega a ter 10 integrantes no total. E aí, como é que é? Vocês não brigam muito ou não? A gente briga também, mas o lance é assim, a gente se diverte muito também nas viagens e nos nossos ensaios a gente sempre tem um dia específico para comer uma carne, para bater um papo longe do assunto de trabalho. Pra desfrutar a amizade que vocês têm. Claro, e aí a gente acaba sabendo um problema um do outro. E esse tipo de convivência acho que fortalece muito também. Alexandre, vocês, por exemplo, já tiveram uma situação de se desentenderem, brigarem, não ficarem sem se falar, por exemplo? Que é normal, acontece em amizades, principalmente das mulheres. Acontece, mas assim, eu não me lembro assim muito tempo. Às vezes a gente se afasta mais pela rotina do dia a dia, né? Mas quando a gente se encontra é como se fosse já de muito tempo. Flui normalmente, a amizade flui. Vocês falam de tudo, conversam sobre todos os assuntos? Tudo. Apesar de que rola um ciúme ainda entre as esposas, né? Porque é a amizade de vocês, não sei o quê. Ainda rola um ciúminho entre elas. Fabiano, explica essa história. As esposas têm ciúme da amizade de vocês?
Né? Exemplo da banda ali, a gente tem uma reunião também semanal, que a gente joga uma sinuquinha, faz uma carninha. E elas ficam enciumadas, pô, quinta de novo, toda quinta, isso, a gente não pode pegar um cinema tal. Tem segunda, terça, quarta e sexta para pegar o cinema, quinta é sagrado. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Quinta é sagrado o encontro dos amigos. Mas é uma coisa legal, porque o Pinheiro acabou tocando nesse assunto da família, mas a amizade, ela acaba agregando as duas famílias, né? Então a gente acaba se tornando filhos, irmãos, a gente sempre diz, né? Nós somos irmãos postiços, né? Que a gente não é irmão de sangue, mas a gente tem o mesmo laço de amizade, eu tenho com ele, que eu tenho com os meus irmãos e vice-versa, né? Ele com os irmãos e com as irmãs dele. Então a gente acaba agregando a família está sempre junto, não, né? Acaba não sendo a gente isolado, a gente acaba agregando as esposas, né? Falou brincando, mas acaba vindo os pais, as mães, os próprios irmãos das duas partes e acaba formando uma nova família, né? O legal é isso, acho que isso também faz fortificar, né, e fazer com que essa amizade perdure, né, por esse tempo todo, assim, né? E além disso, quando a gente era mais novo, eles até confundiam, eles diziam assim, mas vocês são irmãos? Dizia que Aí era eu irmão. chegava na casa da mãe de Fabiano, passava um carro, buzinava, eu cumprimentava, porque... Achando que era eu. Achando que era ele, mas para não ficar chato, eu disse, vou cumprimentar. E ele chegava lá em casa, acontecia a mesma coisa, ele cumprimentava para não ficar chato para mim, achando que era eu. Eu esperando ele no portão, passava uma vizinha, oi Alexandre, eu olhava assim para ver se ele estava junto, eu olhava, era eu que estava sozinho ali esperando ele, eu acabava cumprimentando o ela. povo confundia. Eu acabava achando que era... Gente, obrigada pela presença, Aline, Fabiano, Alexandre. A gente falar de amizade, falar desses irmãos que a vida dá quando a gente ganha um amigo, né?